Olá pessoal, tudo bem? Desculpa a falta de luminosidade aqui no ambiente, é que eu tô aqui com a Serena. A Serena acabou de mamar, tá dando uma cochiladinha agora aqui no colo da mamãe. E eu nem vou tentar colocar no berço agora, porque tá sendo uma experiência bem desafiadora colocá-la no bercinho. Os recém-nascidos a gente sabe que tem a questão da esterogestação, né? Que são os 3 meses de adaptação deles fora do útero, então no berço eles se sentem muito soltos. Mesmo eu tendo já colocado o ninho para deixar ela mais aconchegante, ainda assim ela tem os reflexos de Moro, acorda assustadinha. E eu não quis fazer o charutinho, eu fiquei um pouco... Nossa, o que foi, meu amor? O que foi, meu amor? Do nada. Meu Deus do céu. Gente, cada dia é uma descoberta. Eu vim aqui hoje para falar um pouquinho da minha experiência com o puerpério. Realmente é tudo aquilo que me falaram e mais um pouco. É claro que cada mãe tem a sua experiência. Eu tô tendo a minha. Outras mães provavelmente têm em maior ou menor intensidade as suas experiências. Mas é uma fase, assim, muito louca, porque tem muita coisa acontecendo, sabe? Você acaba de voltar de um parto, seja ele normal, seja ele cesárea, você tá dolorida, né? O meu foi normal, mas por conta da laceração eu fiquei bem dolorida, ainda tô um pouco, já faz 12 dias desde que ela nasceu. Então você tem que lidar com a dor, o desconforto, você tem que lidar com os desafios da amamentação, porque ao contrário do que muita gente pensa, o neném não nasce sabendo mamar e a gente não nasce sabendo dar o peito. Tudo isso é aprendido. Para algumas mulheres acontece de forma mais instintiva, mas pelo que eu pesquisei são 10% das mulheres. As outras 90% têm sim dificuldades, enfrentam desafios na amamentação. Comigo não foi diferente. Mas está fluindo, graças a Deus, a gente está conseguindo manter a amamentação exclusiva. Não que assim, se não tivesse também seria um problema, mas era um desejo meu, manter a amamentação exclusiva dela no peito. Teve apenas um dia, enquanto a gente estava no hospital, que a gente precisou entrar com fórmula, mas depois que a gente veio para casa, as coisas foram se acertando. Eu chamei uma consultora de amamentação para me auxiliar aí nesse processo, e fez toda a diferença. Então era algo que eu tinha dúvida, sabe? Será que eu deveria chamar? Será que não? Então eu acabei deixando para, se houvesse necessidade, eu entrar em contato com alguma consultora. E foi isso que aconteceu. Na maternidade eu tentei de forma espontânea ali dar o peito, com o auxílio das enfermeiras, né? Tive muito auxílio, muito amparo ali na maternidade. Hospital Renascença Campinas está de parabéns pela equipe. São todos profissionais muito qualificados, muito humanizado o tratamento com o paciente, com o neném, com todo mundo. Então, assim, foi muito bom. Mas mesmo com toda a orientação, a gente ainda enfrenta dificuldades, né? Imagina, você nunca teve seu mamilo sugado, assim, nessa intensidade, nessa frequência. Então, machuca. Eu acho que mesmo você tentando fazer o máximo para acertar a pega do neném, você acaba machucando uma região que fica sensível no início, né? E o que aconteceu comigo foi que depois de alguns dias do pós-parto, eu não estava esperando a apojadura tão cedo. A apojadura, para quem não sabe, é a descida do leite, né? Porque no início a gente libera colostro, que são assim algumas gotinhas. Você acha que não tem nada, mas o bebê tá ali sugando e tá extraindo colostro. E é o líquido precioso, né? Que eles precisam no início dessa vidinha deles. E aí, depois de alguns dias, também varia de mulher para mulher, desce o leite. Então aí acontece a tal da apojadura. Eu tava esperando que fosse acontecer no 7º dia pós-parto, mas aconteceu assim no 4º dia, acho. 3º pro 4º dia, se eu não me engano. E eu fiquei um pouco perdida, né? Porque eu não soube lidar com isso. Da noite pro dia, minha mama começou a ficar mais dura, sabe? Começou a encaroçar, ficou dolorida.
começou a ficar avermelhada e eu falei, ué, tá acontecendo, né? E aí a enfermeira que passou lá no quarto olhou e falou, ih, você tá com a mama engurgitada, você pode fazer massagem agora para tentar, né, liberar esse leite que empedrou. Se você na sua casa tiver bombinha também pode fazer a extração, né, a ordenha, e aqui você pode fazer a ordenha manual. Pensa numa pessoa que não sabia nada, né? Fiquei totalmente perdida. Nessa noite me bateu um desespero, de dor na mama. Ela não conseguia pegar, Serena não conseguia pegar o bico porque tava tudo engurgitado, né? Então até então eu tava conseguindo dar de mamar para ela do meu jeito, mas depois que engurgitou, pesquisei depois sobre engurgitamento mamário. É um negócio tenso. Fica uma coisa super desconfortável, eu não conseguia colocar uma camiseta. Comecei a ficar no quarto já com o peito pra fora. Aí eu já perdi até a vergonha de quem entrava e quem saía, porque eu não conseguia. Meu mamilo doía, meu seio tava todo dolorido, eu não tinha posição pra deitar. Então foi bem difícil, assim, esse começo. Aí eu conversando com a consultora de amamentação pelo WhatsApp, ela começou a me dar umas dicas, me mandar uns vídeos pra massagem, que é uma drenagem, na verdade. Foi o que mais resolveu pra mim, sabe? Não é muito vigorosa, assim, você tem que fazer mais suave, mas são alguns movimentos ali que vão começar a ajudar esse leite a desempedrar, né, e começar a fluir, e você começar também a desengurgitar o mamilo para conseguir oferecer para o bebê. E foi assim, né? Esse início foi um pouco conturbado, essa apojadura aí me pegou. Eu sinto que eu me preparei muito pro parto, mas essas questões aí do pós-parto eu acabei deixando um pouco a desejar, sabe? Mas também não vou ficar me cobrando, porque são tantas coisas, né, gente? Eu acho que mesmo quem estuda, quem faz tudo assim, no fim acaba tendo dificuldade de uma coisa ou outra, porque nada substitui a prática, né? A teoria é importante, estudar, se informar é super importante, mas na prática é que a gente vai ver o que a gente sabe ou não e vai aprender aquilo que não sabe. E então eu tive esse desafio aí com a amamentação, e isso já somado a todo o estresse que a gente estava passando na maternidade por conta dos 2 dias a mais de internação da Serena. Eu não lembro se eu falei isso nos outros vídeos, mas ela teve icterícia. Então, quando é detectada a icterícia, o recomendado é que o recém-nascido fique aí um tempo a mais no hospital fazendo fototerapia, que foi muito estressante para ela e pra gente também, porque é desconfortável, eles têm que ficar sem roupa, só de fraldinha, deitada numa caixa acrílica com umas luzes de LED azul, o máximo de tempo possível. E aí ela chorava, ela não queria ficar, porque ela estava muito recém-nascida. Ela queria ficar no nosso colo, ela queria ficar perto da gente, e deixar ela ali dentro era um sofrimento para ela e pra gente. E ainda tinha que usar um óculos, né, um óculos de tecido com uma touquinha por cima para não correr o risco de queimar a retina da neném. Então eu não conseguia relaxar, eu não conseguia dormir, nem o Iedo, a gente ficava se revezando, mas mesmo assim, aquela preocupação de alguém dormir e ela de repente, naquela movimentação que ela fazia de estressada mesmo, sabe? Que ela tava ali dentro do biliberço, que eles chamam, né? De repente tirar o óculos e queimar o olhinho, nossa, eu fiquei muito aflita com isso. Foram 2 dias, assim, angustiantes, em que a gente não descansou nada. Foi um pesadelo, ao mesmo tempo que foi bom, né, para a saúde dela, porque era necessário ficar, foi angustiante para nós 3. E quando finalmente a gente teve alta, eu nem acreditei que a gente pôde finalmente voltar para casa, mas a gente voltou ao mesmo tempo aliviado, mas exausto, sobrecarregado. E aí eu senti na pele o que é a rotina do recém-nascido, né? Gente, eu achava que chegando em casa ela ia descansar, ia dormir, porque já não tava mais naquele bercinho que ela odiava, não tinha mais que usar aquele óculos. Tudo que acontecia na maternidade eu tava relevando, pensando que era o estresse de lá, sabe? Os banhos que ela ficava esgoelando. Só que chegou em casa, não mudou muita coisa. O sono dela tava totalmente fragmentado, ela dormia assim 40 minutos. Acordava esgoelando, a gente nunca sabe o que ele quer, o que eles querem, né? Se ele quer mamar, se é cólica, o que é. No começo bate aquela dúvida de tudo.
Depois a gente vai, né, tentando ajustar. Então, na dúvida, chorava, eu dava o peito. Porque na maioria dos casos, sim, era fome. O estômago deles é muito pequenininho, então não cabe muito leite, então eles precisam mamar com mais frequência. O sono deles é muito fragmentado, sim, eles ainda não têm a produção de melatonina que a gente tem, né? O ciclo circadiano deles ainda também não está desenvolvido, então tudo é muito complicado, assim, nesse início. E para quem é pai e mãe de primeira viagem é assustador, porque você não sabe em que horas seu neném vai dormir e que horas você vai poder dormir também. Eu confesso que no primeiro dia eu surtei. Eu fiquei desesperada porque eu falei, meu Deus, quando eu vou dormir? Eu já tava sem dormir direito, já fazia quase uma semana, né? Porque a gente internou na quarta-feira para indução e a gente foi sair só na segunda para vir para casa, né? Foi o dia da nossa alta. Então, olha só, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, sem dormir direito. Eu falava, minha esperança era voltar para casa e poder dormir um pouco. E aí eu via que ela não dormia, aquilo foi me deixando desesperada, me dando uma agonia, uma angústia tão grande. Ai, gente, nossa, eu senti na pele aquele dia que o meu puerpério começou. Eu chorei, eu fiquei angustiada, eu, sabe, ficava sem saber o que fazer e o Iedo também. Nossa, olha, foi bem difícil esse primeiro dia em casa. Aí depois, não vou falar que os outros dias foram fáceis, mas foram um pouco mais fáceis do que o primeiro. Mas assim, são muitos altos e baixos, sabe? Teve dias aqui, desses 12 dias de vida dela, que ela tá com a gente aqui em casa faz uma semana, teve dias que ela dormiu à noite umas 4 horas seguidas, que eu precisei acordar para poder trocar a fraldinha dela e botar ela para mamar, porque não é recomendado deixar o recém-nascido mais que 3 horas sem se alimentar. Teve dias que foi assim, a cada 40 minutos eu colocava no berço, ela chorava, eu tive que pegar de volta, sabe? Fazia todo esse processo de novo e era extremamente exaustivo. Aí a gente tentava se revezar, mas o problema é que ela quer o peito o tempo todo, né? Isso só eu posso dar. Então, assim, o Iedo tem me ajudado muito, tem sido um super parceiro, paizão, mas tem coisas que é só com a mãe, não tem como, né? Eles têm muito esse apego com a gente no início, porque assim, é apaixonante, é até emocionante de falar, ao mesmo tempo que é cansativo, mas eles conhecem nosso cheiro, eles lembram da batida do nosso coração, eles estavam dentro da gente, então assim, nossa, eu fico muito emocionada. É a mãe que eles querem no começo. E às vezes a gente cansa muito, sabe? Eu recebi um texto de uma amiga que fala: você nunca mais vai ser amada desse jeito. Vai ser um dia que vai ser a última vez que ela vai olhar no seu olho enquanto tá mamando. Ai, gente. Esse puerpério é muito louco. A gente se emociona muito com muita coisa, sabe? Mas é exaustivo e apaixonante. Eu não quero romantizar o cansaço da mãe, porque a gente é ser humano, sabe? A gente também precisa descansar. Não é mãe boa, não é aquela mãe que fica virada o tempo todo com a criança no colo, porque a criança precisa de colo, a gente entende, mas a gente também precisa de descanso, sabe? Eu tava vendo um vídeo do pediatra, o Fabiano Tebas, muito bom por sinal, que ele fala: eu acredito em Deus. Tem gente que acredita somente na natureza e tal. E eu não acho que Deus faria a gente ter um filho pra gente nunca mais dormir. Claro, as horas de sono não vão ser as mesmas que eram antes do bebê, mas a gente precisa sim ter o tempo de descansar. Então, a gente vai estabelecendo rotinas, a gente vai treinando isso, a gente vai insistindo pro bebê ir aceitando o bercinho. Mas eu não romantizo isso de ficar o dia todo no colo sem você poder descansar, porque não tem condições, gente. São várias tentativas aí que a gente faz. A gente sabe o quanto é apaixonante ter eles aqui no nosso colo. Olha isso. É uma bênção isso aqui. Eu me sinto agraciada por Deus, sabe? Isso não é merecimento meu, é graça. Graça divina sobre a minha vida. Eu creio nisso.
mas eu também não romantizo o cansaço da mãe e do bebê, porque eles também precisam dormir, também precisam descansar. E é importante a gente ir treinando algumas rotinas para que eles se acostumem aos poucos com o bercinho e a gente possa descansar, possa tomar um banho, possa parar para comer, se alimentar. Senão a gente não sobrevive. A gente não estando bem, não vai passar nada de bom para eles, né? Que jeito que uma mãe vai ser uma boa mãe se ela não dorme, se ela não descansa, se ela não tem o mínimo de tempo para fazer uma higiene pessoal. Então, o papel do pai, do acompanhante, do parceiro, quem estiver com você nessa hora, da sua rede de apoio, é fundamental. Algumas questões que têm me pegado ainda bastante, né, além da privação de sono, o choro inconsolável do recém-nascido. Tem horas, gente, que vocês que já passaram por isso sabem bem o que eu tô falando, e vocês que não passaram ainda vão saber. Você faz tudo aquilo que você acha que tá certo. Você dá o peito, dá o outro peito, você põe pra rotar, você nina, e a criança não para de chorar. Aí você vê se é cólica, você vê, não é cólica. Dá pra gente depois ir descobrindo quando é cólica. Eu já tive 2 episódios de cólica com a Serena. E aí a gente deu o remedinho, melhorou, fiz compressinha na barriguinha dela, fez bastante cocô, soltou bastante gases. Então, assim, tem horas que não é cólica, que não é fome, que é um choro inconsolável e você não sabe o que fazer. E nessa hora é desesperador. É aquela vontade que você tem de, tipo, deixar a criança no berço e sair correndo e chorar. E o papel do meu marido nessa hora tem sido fundamental, porque é o momento em que ele me dá um pouco esse alívio, sabe? Ele pega ela no colo, ele tenta acalmar ela depois de muito tempo, às vezes demora quase 1 hora para ela parar de chorar. E aí finalmente ela para de chorar. Às vezes a gente põe no berço, ela acorda e começa tudo de novo. Às vezes a gente põe no berço e ela já tá tão cansadinha que ela dorme. Então, assim, tem sido bem desafiador, mas ao mesmo tempo apaixonante. É aquela coisa, né, que é um amor tão grande que a gente não consegue explicar. Mas às vezes a gente fica num cansaço tão extremo que a nossa cabeça não ajuda também, sabe? O psicológico dá uma pirada e você não sabe o que fazer. Então, acho que é hora de respirar fundo, se apegar à sua fé, orar, meditar, tentar se acalmar, sabe? Enquanto outra pessoa te ajuda. Sozinha eu não teria condições nenhuma. Acho assim que as mães que conseguem criar um filho sozinha, elas são de outro planeta. Eu não daria conta de ficar com ela aqui sozinho o dia todo sem o meu marido me ajudando. Aliás, é algo que eu penso muito quando ele voltar a trabalhar, assim que terminar a licença paternidade dele, como é que vai ser. Mas aí, se Deus quiser, até lá a gente já vai estar mais adaptada e as coisas vão entrando no eixo, né? Acho que a gente não pode perder a esperança e lembrar sempre daquele mantra, vai passar. Porque vai passar. É o que todo mundo tem me aconselhado. Eu não tenho uma rede de apoio física, né, que tá aqui comigo. Por enquanto é só meu marido mesmo. Mas eu tenho tido uma rede de apoio online fantástica, de pessoas que às vezes eu nem era tão próxima assim, que tem me aconselhado, tem me mandado mensagens perguntando como a gente tá lidando, tem mandado, assim, muitas dicas, muitas coisas boas. Não são palpites, sabe? São coisas boas que têm me ajudado muito. Tenho me identificado, tenho me sentido mais acolhida, pensando assim, bom, não é só comigo, não foi só comigo. Tem sido fantástico. Então, eu agradeço a Deus por cada uma dessas mães que tem me ajudado aí, mesmo que seja à distância. Tem feito toda a diferença nesse meu puerpério. E assim seguimos, né? Lembrando que os dias são longos, mas os anos são curtos. Por mais clichê que isso seja, eu tento me apegar a essas frases porque elas são muito verdadeiras, são carregadas de significado. Realmente, as noites e os dias são longos. Muitas vezes você tá muito cansada, o neném não para de chorar, a neném demanda muito da gente, principalmente da mulher. Mas quando a gente para e pensa que isso um dia vai passar, que um dia a gente não vai ser mais a pessoa favorita deles, que a gente não vai ser tão
fundamental para que eles sobrevivam e que eles vão conseguir se virar sozinhos. Quando a gente se apega nisso, bate uma saudade de algo que ainda nem aconteceu, né? Mas que um dia vai acontecer. E é natural. E é isso, gente. Eu acho que, por enquanto, é o que eu tenho para dizer sobre como eu tenho enfrentado aí os desafios do puerpério. Muita coisa que as pessoas me falaram realmente se concretizou. Falaram que eu ia sentir saudade da gravidez, do barrigão. Nossa, e eu me pego pensando às vezes, lembrando de quando eu tava grávida, que foi esses dias. Eu choro de saudade. Eu jamais imaginei isso naquela época, que tava tão desconfortável, não aguentava mais, eu queria parir o quanto antes. Eu vejo, assim, às vezes esses dias eu tava arrumando as coisinhas aqui, desarrumando a mala maternidade, colocando tudo no seu lugar. Nossa, mas eu chorei horrores, porque eu lembrei do carinho que foi, sabe, de como foi gostoso arrumar tudo as coisinhas pra levar pra maternidade, pra gente ganhar a Serena. E aí agora, desarrumando tudo isso, me vem cada lembrança, cada momento, até mesmo o parto, que foi assim, um parto bem exaustivo. Foi, quando eu gravar o relato de parto, vocês vão entender melhor. Foi um trabalho de parto demorado, foi sofrido, foi doloroso, mas eu lembro com saudade, que foi o dia que eu conheci esse grande amor da minha vida, que tá aqui agora no meu colo. Ai, gente, eu vou parar por aqui, porque senão eu vou chorar de novo. Mas queria só compartilhar com vocês aí como que tá sendo o meu puerpério. Desejar muita sorte. Que Deus abençoe todas as mamães e os papais que estão passando por isso também. E a gente vai sobreviver. Se Deus quiser, a gente vai sobreviver. Vai ficar mais fácil. Vão vir outros desafios, mas aí a gente vai aprendendo, né? É isso. Tchau, tchau.